E sejam todos muito bem-vindos a mais um país no Báltico, a Lituânia. Depois de já termos mostrado múltiplas cidades para vocês na Estônia e Letônia, chegamos ao país mais ao sul, para também conhecermos juntos um pouco da cultura, política e qualidade de vida por aqui. Caso você ainda não tenha assistido às demais séries dos países bálticos, é só entrar nas playlists e maratonar. E sejam todos muito bem-vindos a mais um país muito interessante aqui nessa saga por todos os países do mundo. Estamos aqui em Kaunas, uma das maiores cidades da Lituânia, este país que fica na região do Mar Báltico, é também chamado dos países bálticos, um dos três componentes dos países bálticos, se assim podemos dizer, com a Estônia e a Letônia também. Aqui é um país muito peculiar no aspecto religioso e também do aspecto linguístico, então acompanhe essa jornada, se inscreva no canal e também faça parte desta caminhada por todos os países do mundo com muita qualidade, história e cultura sempre. Então, para começo de conversa, vamos passar o perfil do país. A Lituânia tem cerca de 2.800.000 habitantes, com a população ainda crescendo um pouco, então pode beirar aí os 3 milhões. É um país que fica na Europa, alguns falam norte da Europa, outros falam região dos Bálticos, outros falam leste europeu. De qualquer maneira, é um povo que teve grande influência dos poloneses por conta da Confederação Polaco-Lituânia, que aconteceu no século XVI até o século XVIII, se eu não me engano, até a invasão dos russos de um lado e dos alemães, os prussianos de outro. É um povo que segue grande parte o catolicismo, exatamente por estar junto com os poloneses por muito tempo, por ter se convertido. Pelo menos 80% da população é cristã e a grande maioria é católica, mas o paganismo, as religiões iniciais que surgiram aqui com as primeiras tribos bálticas, ele também, de certa forma, é praticado em alguns campos da sociedade, é algo bastante interessante também. A língua falada aqui é o lituano, que é uma língua báltica, juntamente com o letão, da Letônia. São as duas únicas línguas bálticas faladas amplamente na Europa e não tem pertencimento a nenhuma daquelas 3 grandes famílias de línguas europeias que eu já contei para vocês: as línguas latinas, que inclui o nosso português, as línguas germânicas e as línguas eslavas. De qualquer maneira, é um povo que se integrou de forma bastante rápida à União Europeia, utiliza o euro, é um país mais barato que os demais da zona do euro, exatamente por ter uma diferença da paridade de preços e por ter feito parte da União Soviética, juntamente com os outros países bálticos que foram dominados primeiramente pelos soviéticos, depois pelos nazistas e recuperados pelos soviéticos, ficaram como repúblicas da União Soviética, uma das 15 repúblicas constituintes, por pelo menos 45 anos, depois de 1945, 1950 até 1991, e a Lituânia, inclusive, é o primeiro país a conseguir a independência da União Soviética, se colocando como o estado que é hoje. É um país com alta qualidade de vida, como vocês podem ver, muita segurança, muita limpeza, educação gratuita, saúde gratuita. Eles se integraram muito bem na União Europeia, por isso a infraestrutura tem melhorado bastante, principalmente nas estradas. E um povo que tem aos poucos aprendido o inglês, então facilita a vinda dos turistas, além, é claro, de ter boa vontade. Diferente de outros povos nessa região do mundo, que geralmente as pessoas são um pouco mais grossas, os lituanos sempre te recebem com um sorriso. Eu posso afirmar, a segunda vez que eu estou aqui, e que realmente é algo interessante, é sempre prazeroso você ser recebido dessa maneira. E a cidade que conheceremos hoje juntos, pessoal, é Kaunas. Como eu disse para vocês, a segunda maior cidade da Lituânia e, consequentemente, o importante centro histórico, cultural e econômico do país. A cidade surge na confluência dos rios Munas e Neris, que ajudaram muito no desenvolvimento da agricultura por aqui por muitos séculos. Durante o período medieval, que foi provavelmente o auge dessa região, Kaunas era uma fortaleza importante para proteger o território lituano,
contra invasões de cavaleiros teutônicos, como assim eram chamados os cavaleiros de origem germânica, que vinham dos atuais territórios do norte da Alemanha. O castelo da cidade, que vou mostrar para vocês no final do vídeo, foi construído no século XVI, com uma grande muralha impressionante de se visitar. Já no período medieval e também com o gradual renascimento das cidades, Kaunas prosperou como um centro comercial, principalmente quando fez parte da comunidade polaco-lituana, uma confederação de vários territórios administrados conjuntamente pelos poloneses e lituanos, isso entre o século XVI e XVIII. Bom, e a maior cidade da Lituânia é a capital Vilnius, que eu também vou mostrar para vocês no próximo vídeo. É uma cidade com 700 mil habitantes, mas aqui Kaunas, a segunda maior, não é tão longe, cerca de 1h30, quase 2 horas, digamos assim, dependendo do trânsito, da capital, e tem cerca de 350 mil habitantes. E é uma cidade muito histórica e importante porque foi a capital da Lituânia durante o período entre guerras, entre a Primeira e Segunda Guerra, quando a capital Vilnius, ou também chamado de Vilna, estava na mão dos poloneses. Portanto, foi o assento do governo lituano, daquele primeiro estado, pelo menos antes da guerra, da dominação soviética, e de todos esses detalhes que nós sabemos que, de certa forma, fez com que o povo ficasse oprimido por muito tempo até conseguir novamente a sua independência. E como vocês podem ver nessa avenidona principal aqui no centro, há várias bandeiras da Ucrânia juntamente com bandeiras da Lituânia. E isso mostra o forte sentimento anti-russo que você tem aqui nos países bálticos por todo esse período da União Soviética. Mas, de certa forma, os russos são uma minoria expressiva dentro da população lituana, na qual eles chegam a cerca de 5%, 6%. Também outra minoria expressiva são os poloneses, também 6, 8%, e a grande maioria das pessoas, mais de 80%, são lituanos. Isso por conta dos diversos períodos históricos em que o país sofreu influências e ficou sob a dominação, seja de um, seja de outro. Só antes que alguém comente que é um país deserto, uma cidade deserta, agora são 6h30 da manhã, estou fazendo um giro pela cidade que eu acabei de chegar, então, de certa forma, não se deixem enganar pelo horário. É um país que não tem muitas pessoas, mas não é tão vazio assim como vocês podem imaginar vendo o vídeo. O que impressiona nessa cidade é a quantidade de verde, né? Um parque urbano bastante grande, bastante amplo, o que mostra exatamente a qualidade de vida das pessoas e também como há certa educação, porque é bastante limpo. Você vê constante limpeza, mas ninguém, obviamente, vai tentar deteriorar um ambiente como esse, tão bonito, tão bem feito, tão agradável, como vocês podem ver, bastante amplo ali, o lixo coletado, mas realmente um lugar muito bem cuidado. E como vocês sabem, no período entre as duas guerras mundiais, muitas instabilidades cercaram toda a região dos Bálticos, que sempre buscaram uma chance de se tornarem países independentes. Entre 1920 e 1940, a atual capital da Lituânia, a cidade de Vilnius, estava ocupada pelos poloneses. E nesse período, Kaunas se tornou então a capital temporária do país durante aqueles anos. Isso ajudou essa região a se tornar um centro intelectual e educacional da língua e cultura lituanas, além, é claro, de possibilitar a construção de muitas partes novas na cidade, inclusive edifícios da arquitetura modernista, que se destaca em relação a outras cidades que a gente vai visitar juntos aqui nesta playlist. Até hoje, o legado acadêmico foi mantido e uma das principais instituições de ensino, a Universidade de Tecnologia de Kaunas e também a Academia de Medicina da Universidade de Ciências da Saúde da Lituânia, ainda estão aqui atendendo milhares e milhares de alunos. Por isso mesmo que a gente vê muitos estudantes e muitos jovens pelas ruas da cidade, uma localidade muito tranquila, muito segura de você andar a pé ou de bicicleta e também que vale muito a pena de você conhecer por conta dessa atmosfera.
E é impossível para alguém como eu, fascinado na história soviética, vir aqui e não pensar no passado soviético do país. Um dos capítulos mais turbulentos dessa rica história lituana, principalmente na resistência sempre presente para manter a sua língua e cultura vivas por tantas décadas. A presença soviética por aqui teve seu início formal, se assim a gente pode dizer, em 1940, enquanto estava ainda valendo o Pacto de Não Agressão entre os alemães e os soviéticos, chamado de Pacto Hitler-Stalin ou Ribbentrop-Molotov, que já contei também para vocês. E já em 1939 e 1940, os soviéticos então anexam os países bálticos e partes da Polônia. Essa anexação fez com que aquela jovem república independente se tornasse mais uma vez parte de um de seus poderosos vizinhos. Nesse primeiro momento da ocupação soviética, historiadores relatam uma forte repressão, onde o regime soviético imediatamente começou a consolidar o poder, nacionalizar as indústrias, coletivizar as propriedades agrícolas e eliminar qualquer tipo de oposição política. Para que isso fosse alcançado, milhares de lituanos, incluindo intelectuais e líderes políticos de oposição, foram deportados para a Sibéria e outras regiões remotas da URSS. Nesse momento de deportação em massa de muitos lituanos, tantos outros russos foram trazidos para cá como uma forma de russificar, de eslavizar essa região também. Um fenômeno parecido com o que aconteceu na Estônia, na Letônia e também na Geórgia, onde até hoje as populações russas são muito significativas por conta desse processo que aconteceu nos anos soviéticos. Em 1941, em junho daquele ano, apenas um ano depois da ocupação soviética, a Alemanha nazista então quebra o Pacto de Não Agressão e na Operação Barbarossa invade e anexa muitos territórios dos soviéticos, incluindo a Lituânia. Durante esse período, muitas violações também aconteceram, a guerra foi terrível para todos aqueles que viviam aqui, até que sabemos que em 1944 o Exército Vermelho e as tropas soviéticas resistiram duramente, conseguindo expulsar os nazistas e retomando o controle da Lituânia. A segunda ocupação soviética dura então desde essa retomada até 1991. E nesses 47 anos, as mesmas rigorosas políticas de russificação, repressão à cultura lituana e perseguição a dissidentes continuaram acontecendo, o que explica até hoje o forte sentimento anti-russo em grande parte da sociedade por aqui. A Igreja Católica, uma parte central da identidade lituana há muitos séculos, foi também duramente reprimida e a realização de missas e eventos amplamente proibida. Então, temos que nos anos 80, o reformista Mikhail Gorbachev assume o controle da União Soviética e começa com as suas iniciativas de abertura econômica e política, o que faz o sentimento independentista florescer em quase todas as 15 repúblicas, principalmente aqui na região dos Bálticos. A Lituânia, como eu falei, foi a primeira república soviética a se declarar independente, já em 1990, mas só alcançou de fato a sua liberdade em 1991, quando a União Soviética colapsa. Nesse mesmo período, pessoal, a gente já percebe uma aproximação cada vez maior dos lituanos e os seus irmãos bálticos à União Europeia. Aqui foram adotadas reformas profundas desde os primeiros anos da independência para estabelecer uma economia de mercado e consolidar instituições democráticas nos três poderes, independentes entre si. Em 1992 já se adota uma nova Constituição que foi aprovada por referendo, onde temos o nascimento de uma república parlamentarista, estabelecida na separação dos poderes e o respeito pelos direitos humanos. As eleições livres e universais se tornaram a norma, o multipartidarismo garantido e, como vemos, até hoje, esse é um dos países mais livres e democráticos que nós temos aqui na Europa. Nos anos seguintes, a integração com o Ocidente foi uma prioridade para o governo lituano. O desejo de se afastar da influência russa e de se alinhar com as democracias europeias veio de maneira natural e deu o norte de muitas das primeiras eleições legislativas no país.
É importante mencionar para vocês que foi uma escolha do povo, através dos seus representantes, integrar a OTAN e a União Europeia, e nunca houve nenhum tipo de obrigação imposta por países estrangeiros para que isso acontecesse. Como eu disse há pouco, o período que passaram subjugados a Moscou deixou um péssimo estigma, e exatamente essa memória negativa e o medo de caírem novamente frente ao imperialismo russo que fez todos os países bálticos buscarem alianças com as nações ocidentais. É importante eu ressaltar isso porque há várias pessoas que aparecem aqui nos comentários que acreditam em teorias da conspiração, que falam que essas nações foram forçadas a entrar em qualquer bloco que fosse, o que não é verdade do ponto de vista histórico, político e documental. O processo de integração na União Europeia começou já nos anos 90 com a implementação de reformas políticas, econômicas e jurídicas necessárias para qualquer país poder ingressar no bloco, até que finalmente em 2004 a Lituânia se tornou um membro pleno tanto da União Europeia como também da OTAN. A adesão ao bloco europeu foi então crucial para o desenvolvimento econômico do país, já que permitiu acesso ao mercado comum europeu e a fundos do desenvolvimento regional do bloco, que possibilitaram a modernização da infraestrutura de estradas, ferrovias, pontes, aeroportos e tantas outras coisas. Hoje a Lituânia se consolidou como uma das democracias mais estáveis que temos no continente, sendo um exemplo muito bem sucedido da transição pós-soviética para a democracia, mostrando que com organização, planejamento, é sim possível se tornar uma nação moderna, mesmo sendo pequena e desprovida de recursos naturais. Bom, e um dos pontos mais importantes e bonitos da cidade de Kaunas é o Castelo de Kaunas, antigo, desde mais ou menos o século XV, ele que segue o estilo de outros castelos aqui dentro da Lituânia. É muito bonito, aberto à visitação, e você pode ver essa área verde, realmente o privilégio, venha cedo, tire várias fotos e participe também dessa história medieval, veja a história medieval que marcou tanto a Lituânia, a sua identidade nacional, até mesmo um pouco antes dessa fusão com a Polônia, essa língua tão específica, as questões religiosas que eu expliquei para vocês, além, é claro, da beleza de toda essa cidade, de todas essas localidades nesse país. Algo que sempre me perguntam nos vídeos dos países é a qualidade de vida em cada um desses lugares. Aqui na Lituânia a gente vê avanços significativos nos últimos anos por conta de uma economia em crescimento, o que favorece as pessoas a terem uma melhor condição de vida, além, é claro, dessa modernização constante da sua infraestrutura e dos seus serviços públicos. Aqui a gente tem, pessoal, uma das economias de crescimento mais rápido da Europa Central e Oriental, tendo no setor de serviços uma parcela significativa do PIB, com forte destaque para as áreas de tecnologia da informação, onde muitos informáticos, técnicos de TI, engenheiros da computação do mundo todo encontram oportunidades de emprego aqui, além do setor de finanças e de transportes. A indústria ainda é forte, principalmente na manufatura de produtos eletrônicos e químicos, o que faz com que a taxa de desemprego tenha caído consideravelmente durante os últimos anos, ficando inclusive em 2023 abaixo da média europeia. Ao mesmo tempo, a gente observa que o governo implementou políticas para promover a inovação, o empreendedorismo, principalmente auxiliando as startups. Em termos de qualidade de vida, é um dos melhores da Europa, com um sistema de saúde de acesso universal e que garante à maioria da população acesso a cuidados médicos de qualidade. Com isso, a expectativa de vida também tem aumentado de forma constante. A educação é outro ponto forte da Lituânia, já que o país investe significativamente na educação de base e também no nível superior. Mas, como sempre digo para vocês, não tem país perfeito no mundo, e aqui também temos desafios encontrados pela sociedade. A desigualdade tem aumentado durante os últimos anos, o custo de vida nas grandes cidades também, além da emigração, ou seja, a ida da própria população para outros lugares, o que afeta o crescimento populacional.
já que muitos jovens depois de formados preferem ir para outros países com salários mais altos e também com melhor clima. Afinal, as estações frias por aqui são muito difíceis de se viver, um inverno muito rigoroso e que traz aquele fenômeno de depressão no inverno que falei para vocês no vídeo da Estônia. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de introdução desse país incrível. Nos próximos episódios iremos à costa, ao interior e à capital Vilnius para mostrar lindas imagens, contar mais histórias e analisar tudo com calma e tranquilidade com cada um de vocês. Até lá, espero que continuem assistindo aos vídeos, deixando seus likes e comentários. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.